paz do Senhor, igreja. Amém. Mais um dia de vitórias. Mais um dia que o Senhor nos concede e que nos dá a oportunidade de estarmos aqui para louvá-lo e engrandecê-lo na beleza da sua santidade. Aqui no Salmo 113 nós lemos: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o seu ocaso, há de ser louvado o nome do Senhor. Cantaremos então com toda alegria o hino de número 15, conversão. Louvai ao Senhor,
porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Hino de número 124. Aleluias. Às vezes vem o desânimo, né? Porque a igreja não está tão cheia. E é porque a gente tem um feriado de 15 de novembro. Mas o Rei Jesus aqui está. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Então adore a Ele, pois só Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Cantaremos agora o hino A Esperança da Igreja, hino de número 53. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Vamos colocar sobre os pés e vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra no tema anual de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: a santa e bendita palavra de Deus.
Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos todos juntos? Vamos lá. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo fez novo. Glória a Deus. Está aqui um pedido de oração de Edinho, para Jesus libertar, pela saúde de Hilda, também Giovanni e José Carlos. Esses são os pedidos de oração. Mais algum pedido de oração? Glória a Deus. Vamos orar um pelos outros. Soberano e eterno Deus que está no céu, em Tua presença nos fazemos nesse momento, Senhor, confiante na Tua ação do Senhor na vida de cada um de nós. Aqui se encontram alguns pedidos de oração, Senhor, de pessoas necessitadas, algo na saúde, algum problema para ser resolvido. Várias mãos foram levantadas precisando de algo da parte do Senhor. Entra com solução de cada problema. Pai, abençoa a continuação deste culto, que o Espírito Santo tem primazia de atuar no meio do nosso culto, Pai, abençoando cada um que aqui se faz presente. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O seu filho dá
Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ouvir o irmão cooperador Ronaldo testificar do amor de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Queria estar lendo para os irmãos o Salmo de número 46. Amém? E vou falar um pedacinho do que Deus fez comigo há 15 dias atrás. Amém, Jesus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes se alegram, a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajuntará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, o reino se moveram. Ele se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima o carro de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre a terra, entre as nações, serei exaltado entre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Há 15 dias atrás, eu estou fazendo uma casa para o meu sogro, e essa casa ela tem que ter um fosso de iluminação. E ali não pode ter laje. E aí eu fiz ela mais alto, pé direito mais alto, e coloquei teia brasilite dessas que estão tendo hoje. Hoje em dia as telhas não têm mais amianto, e ela é muito fraca. E eu estou trabalhando, fiz o telhado, fiz tudo. E sábado, 15 dias atrás, eu e o Rodrigo sentando no telhão em volta do telhado inteiro. E faz dia que eu estou trabalhando lá em cima, ando para lá, sento, ando para lá, e nada. Aí eu estou subindo lá, meu sogro, coloca tábua, tem tábua lá, coloca tábua. E eu, nada de colocar tábua, já acostumado a trabalhar, mas não sabia que a teia sem amianto ficava tão fraco. Aí eu peguei falando, Rodrigo, cuidado. E ele não tem costume, carregando lata de massa para mim em cima do telhado, e eu, cuidado, põe tábua, cuidado. E eu fui fazendo fosso, a hora que eu fui fazendo fosso de iluminação, eu sentei na telha, e a hora que eu fui cortar o telhão para me encaixar, a telha quebrou tudo comigo. E o meu corpo desceu, ficou dois pedaços de telha dos lados, e segurou as pontas dos meus braços na telha. Eu ia cair com a cabeça no chão e o meu corpo em cima. Só que foi Deus, porque aquela telha do jeito que ficou lá não me segurava. E foi Deus que me segurou. Então eu sei que servir um Deus é um Deus vivo, e Ele está sustentando. E Ele é o que continue na presença, amém? E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É toda vigilância, mas nós temos que pedir para Cristo nos guardar. A irmã Valmira, vem testificar aqui o que Deus tem feito na sua vida. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esta é a palavra que todo dia eu levanto cedo e falo no meu coração. Grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso estou alegre. Eu passei o que eu passei, os irmãos conhecem a minha vida. E o Senhor me pôs em grandes lugares, porque Ele esteve comigo, e todas as vezes que o inimigo veio contra mim, eu falei com Ele. Até aqui nós fomos juntos. Daqui para cá é eu e Deus. O diabo não está comigo. Porque um dia o meu marido chegou para mim e falou assim, agora somos 3, e fez o garfo do diabo assim. Nesse trio eu não estou, eu falei.
Até aqui nós caminhamos juntos, mas nesse trio eu não entro. Porque comigo, o meu dono é o Deus do céu. É o Deus que fez o céu e a terra, aquele que morreu na cruz por mim. Não adianta, porque nesse trio eu não entro. E eu continuei firme. E o diabo veio contra mim tantas vezes. Cheguei a expulsar o demônio tantas vezes sozinha. E em todas elas o Senhor me deu vitória. E eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Depois que tudo passou, eu ainda fiz a faculdade, me formei, fiz 2 pós-graduação, sou diretora de escola, ganhei de novo a nova eleição que teve a semana passada. Vou para mais um mandato. Isso é obra do Senhor, não é minha. Isso é a minha fidelidade para com Deus. A gente que é fiel a Deus, Ele sempre está conosco. Não adianta, o diabo não vence. O inimigo não vence, pode investir contra a sua vida, mas você sempre sai vitoriosa. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que maravilha, irmãos. Aleluia. Não importa os obstáculos que tem para nós enfrentarmos. Eu sempre gosto de cantar aquele hino. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Viu? Do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou vendo sobrenatural. Vou lutar e vencer. A cada dia vão me ver rompendo em fé. Nós vamos ouvir o presbítero Márcio. Vem aqui, filho. Falar do amor de Jesus. Olha os obstáculos que a serva de Deus enfrentou. Um maior que o outro. Faria, o diabo está aqui. Ela falava, comigo não. Comigo ele não tem vez. Comigo ele não tem vez. Fala do amor de Jesus, filho. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Estou feliz por ter esse Senhor como Salvador. Outro dia eu estava descendo e comecei a pensar o quanto que o Senhor Jesus é maravilhoso nas nossas vidas. Como é bom poder servir ao Senhor Jesus. Como é bom entender que somos separados para adorar um Deus vivo. Um Deus que nos amou antes mesmo que nós pudéssemos ser gerados no ventre de nossas mães. Que coisa gloriosa é poder servir o Deus que fez os céus, a terra e o mar. E eu comecei a pensar que não existe nada impossível para esse Deus.
E eu comecei a pensar nos pequenos problemas que cercam o povo de Deus. Os pequenos problemas que nos cercam no nosso dia a dia e que muitas das vezes querem tirar a nossa paz. E às vezes nós ficamos apavorados com as pequenas lutas que cercam ao nosso redor. Mas quando nós paramos e olhamos e começamos a observar o olhar de Jesus voltado para nós, se nós pararmos e começarmos a pensar como pensou aquela mulher sulamita. Sulamita tinha ali um filho morto e ela vai ao encontro do homem de Deus. E quando Geazi desce até ela, ele pergunta: vai bem contigo? Vai bem com teu esposo? Vai bem com teu filho? E ela disse: paz seja contigo, tudo vai bem. E eu comecei a pensar, se fosse eu, qual seria a minha resposta? Eu comecei a pensar, se fosse o meu irmão, a minha irmã, qual seria a tua resposta? Qual seria a tua resposta? Esta noite, eu quero que você pare para pensar, qual seria a tua resposta? Aquela mulher correu até o homem de Deus. Hoje você corre até a presença do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus pergunta para você essa noite: vai bem contigo? Qual é a tua resposta? Qual é a resposta que você vai dar para o Senhor? Você vai chorar as mágoas? Você vai dizer que tem uma criança morta em casa? Você vai dizer que você foi despejada da sua casa? Foi dispensada do seu trabalho? Ou você vai olhar para o Senhor Jesus e vai dizer: está tudo bem, Senhor, eu estou com o Senhor, estou com o dono de tudo, dono dos céus, dono da terra. O nosso Deus é maravilhoso. Eu já ouvi esta noite que nós temos motivo de sobra para agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem nos feito. Irmãos, abrimos as nossas bocas para adorar e agradecer ao Senhor. Você acabou de ouvir o teu irmão testemunhar aqui em cima que ele caiu do telhado, a telha quebrou e ele ficou suspenso por duas pontas da telha. Irmãos, vamos adorar o Senhor, adorar ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele guardou com segurança, com vida e sem ferimento o teu irmão. Alegre-te pela vitória, pela bênção que ele alcançou, e a tua está à porta. Crente não corre atrás de bênção, as bênçãos correm atrás dos crentes. A bênção é consequência de servir a Jesus. Louvado seja Deus. E nós estamos marchando rumo aos céus. Eu quero apenas ler um salmo aqui pequenininho, alguns versos desse salmo, e terminar por aqui a minha palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração para transmitir à igreja. E quero que você entenda que você é mais do que especial para o Senhor, e você tem motivo de sobra de adorar o Senhor. Não importa se o nosso número aqui hoje é reduzido, abre a tua boca e adora o Senhor. Ontem o pastor que ministrava a ceia, ele falava assim: estamos em festa. Pastor, nós vendo aqui o nosso irmão louvando ao Senhor, e ele não se continha de tanta alegria que sentia. E eu creio que essa alegria está dentro de você também. Nós temos motivo de sobra para adorar ao Senhor. Eu quero deixar para a meditação da Igreja de Cristo o Salmo de número 133. Eu quero que você medite nesses poucos versículos que eu vou estar lendo,
que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, a vida para toda a eternidade. E assim eu agradeço essa oportunidade maravilhosa. Glória a Deus. De falar de Jesus. Aleluia. Que Jesus é bom. Muito Não é, obrigado, pastor? querido. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos ouvir a ministração dos dízimos das ofertas com o pastor Elias, nosso primeiro secretário. Glória a Deus. E a juventude louva o Senhor. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Abra a vossa Bíblia, Provérbio, aleluia, Provérbio 3, capítulo 3 de Provérbio, 5 a seguir, versículo 5, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe, reconhece-o em todo o teu caminho, e ele endireitará a tua vereda. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aleluia. Falar de dinheiro aos tempos de qual vivemos. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que tem o seu propósito, porque eu digo para todos que o nosso caminho é o céu. Algo que a nossa imaginação podemos jamais captar, o que tem de melhor para a nossa vida. Por isso, o sábio diz assim: olha, honra ao Senhor. E muitos irmãos ficam preocupados na hora que a gente falamos, ensinamos, orientamos, porque eu também enquadro nessa orientação. Eu falo para todos os irmãos, eu sei de onde eu saí, da onde Deus me tirou, o que eu passei, para hoje eu falar sobre oferta, sobre honrar o Senhor. Porque, irmão, o Senhor, Ele é fiel. Adora o Senhor, honra o Senhor, porque as demais coisas o Senhor vai acrescentando. Isso acontece na minha vida. Olha para esse homem, irmão, que saiu lá do meio do mato, que às vezes não tinha o que comer. E hoje eu falo para minha esposa: comemos o que queremos. É porque eu sou bom? Não sou bom. É Ele, irmão. Adora Ele, porque as demais coisas, honra o Senhor, porque as demais coisas serão acrescentadas. Eu sou testemunha o que Deus tem acrescentado na minha vida. E Deus abençoe. Posso orar, pastor? Convido a igreja a se colocar de pé. Seja fiel ao Senhor e verás o que o Senhor faz, irmão. Verás o que o Senhor. Eu lembro quando eu morava numa casa, não tinha, era feito de papelão, irmão. Hoje, de graça, para honra e glória, eu digo: honra ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai,
Eu sou grato, Senhor, por tudo que o Senhor tem concedido, Pai. A minha vida é aquele que está ao meu redor, que eu tenho visto a tua mão, Senhor, estendida, Deus. Senhor, a tua palavra é fiel e verdadeira, abençoa os teus filhos. Pai, honra eles, Pai, de uma forma gloriosa, papai, para que eles possam cada dia entender, Senhor, o propósito, o melhor só tem preparado para o que te busca, Pai. Assim eu peço, Pai, em nome de Jesus também. Poderia tentar. Vivo estou, pois um dia ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Que milagre, Ricardo Barbosa chegando. Aleluia. Eu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Aleluia. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer por mim. Toda iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou
Aleluia. Opera milagre, ó Deus. Glória a Deus. Quero ver o milagre nesta noite, Jesus. Cura, transformação, salvação de vidas. Cura de vidas, ó Deus. Aleluia. Os irmãos pensaram que hoje era terceiro sábado. Só pode. Glória a Deus. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés. Jesus está sofrendo e sabendo eu que tudo isso é por mim. Eu não me controlo quando penso que seus olhos. Glória a Deus. Ainda estou ali, parado. Olho para suas mãos e lembro Aleluia. mãos que um dia ele estendeu pra mãos que um dia ele estendeu pra salvar, mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, curadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Glória a Deus. Meus amados, cumprimentos com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Tiago, Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 1. Vamos ler aqui alguns versículos para dar base numa palavra que Deus tem colocado em nosso coração nesta noite. Glória a Deus. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1. Glória a Deus. Eu já vou lendo aqui, meus amados, para ganharmos tempo. A partir do versículo 2. Tem aqui um subtítulo que diz acerca de provas e tentações. Versículo 2 diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência.
Tenha, porém, paciência à sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Apenas até aqui, queridos, pode tomar assentos, por gentileza. Glória a Deus. Quero trazer uma palavra, irmãos, nesta noite. Chamar a atenção dos irmãos para momentos que nós cristãos vivemos. Nós somos servos de Deus e conhecemos a palavra do Senhor, temos experiência com o Senhor, mas a verdade é que uma hora nós estamos na crista da onda, está tudo remando a favor, mas tem hora que nós estamos lá no vale, nós mesmos, o mesmo servo que está lá no alto do monte, ele também passa pelos vales. Há um ditado aí no mundo que diz que a vida é uma roda gigante. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo. Mas Deus sempre está conosco. E Deus, nessa noite, usa a minha vida para trazer nessa igreja, através das Escrituras, uma palavra da parte do Senhor para uma circunstância como essa. Se você está na crista das ondas, glorifica a Deus e que essa palavra seja uma preparação para a sua vida. Ou se você está atravessando um momento difícil, se você está passando por um momento inconstante, que a palavra do Senhor venha de encontro ao seu coração e possa confortar o seu coração. Muitas das vezes, numa noite como essa, que a gente fala assim, ontem a igreja estava cheia, vai ser uma palavra, mas às vezes Deus fala de uma simplicidade, usa às vezes o mais simples para exatamente nos trazer um norte, porque a palavra de Deus é isso, irmãos, ela é bússola, ela é direção para as nossas vidas. Louvar é muito bom, é gostoso, a gente se edifica, mas a palavra de Deus, ela alimenta, ela supre as nossas necessidades. E eu não tive dúvida quando o meu xará, o irmão Ronaldo, leu o Salmo 46, e o verso 10 estava no meu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por que aquietai-vos? Porque muitas das vezes a gente está aflito. Vem para a casa do Senhor, aquela carência, necessidade. Senhor, eu preciso ouvir tua voz. Eu preciso de uma direção, sabe? Quando as palavras são poucas por aqueles a quem nós amamos, aquele que está ao nosso redor, aqueles que nos querem o bem, parece que falta alguma coisa. Aí, num momento como esse, num culto como esse, assembleiano que somos, não é? E esperamos com o coração ardendo o momento da palavra. Eu até confesso para os irmãos que hoje eu estava mais para ouvir do que para falar. Mas Deus sempre tem algo no coração da gente, porque nós falamos aquilo que nós vivemos. E eu costumo dizer que a inspiração vem através do Espírito Santo e da circunstância que nós vivemos. Porque nós vivemos dia a dia, intensamente, Deus, direção de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós entregamos por completo, independente da circunstância. Dava vontade de só administrar as bênçãos, mas infelizmente, ou felizmente, né? Teve um caso que eu falei para o pastor, é que Deus é na sua vida. A gente não entende às vezes, a gente quer de um jeito, a gente quer que aconteça, e não é assim. Deus nos ama e Ele rege as nossas vidas. Ele sabe o melhor para nós. Muitas das vezes, um não de Deus
é a melhor resposta para as nossas vidas. E a gente fica meio sem entender o porquê da situação. Tiago, ele traz essa palavra a respeito de tentação, falando em forma de prova. Ele fala: irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Ele fala a respeito de prova. Por quê? Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Às vezes, sem sabedoria, nós pedimos: Deus, me dá paciência. A maquininha de fazer paciência é a tribulação. A tribulação produz a paciência. A paciência nos dá experiência. A experiência nos dá esperança. E a esperança não traz confusão. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Então assim, Senhor, eu preciso de paciência. Calma. De repente você está pedindo a coisa errada. É melhor você pedir graça, não é verdade? Se você pedir graça, você vai superar. Porque a graça, ela é infinita. Agora, a maquininha de ser paciente é a tribulação. Às vezes nós somos afoitos, aflitos, e chegamos com tanta intensidade, e muitas das vezes não é por aí. A gente tem que voltar lá do começo, perder aquilo que começou, e falar: agora eu vou com calma, porque ganhamos experiência. É assim que Deus faz. As pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço são aquelas pessoas que têm autocontrole, temperança, que é um dos frutos do Espírito, uma das partes do fruto do Espírito. Ainda que quem vos fala também não seja. A minha oração para Deus é: Senhor, não me deixe ser aflito, não me deixe precipitar, não deixe eu trocar os pés pelas mãos. E assim, irmãos, a gente vai galgando experiências com Deus. Para nós termos êxito em nossas vidas, precisamos ter um equilíbrio, nem ansioso e nem aflito. Precisamos da direção de Deus para nos orientar em todas as nossas decisões, visto que somos espirituais. Dá para entender? Nós somos espirituais. Se somos realmente dependentes de Deus, nós precisamos colocar Deus em primeiro plano. E às vezes a gente sai tão decidido porque você domina naquela área, vamos dizer assim. De repente você tem tanta experiência naquela área, é chegar lá e sair fazendo desse jeito. E Deus permite que as coisas aconteçam ao contrário, sabe por quê? Para dizer que é Ele que rege, é Ele que está na frente, é Ele que domina. Aí você fala: Senhor, mas isso aqui eu faço todo dia, isso aqui eu falo dos olhos vendados, eu faço com as mãos para trás. Mas aí Deus diz assim: mas é eu que domino, é eu que estou no controle, aleluia. A gente fala: Senhor, é verdade. Meus amados, mais do que uma palavra, uma circunstância fala mais forte do que qualquer palavra na nossa vida, não é verdade? Às vezes Deus está falando, Deus está nos orientando, Deus fala através do louvor, até mesmo através de uma palavra como essa. E às vezes a gente não dá aquela atenção devida, aí Deus cria uma circunstância para a gente parar: meu Deus, o que eu estou fazendo? Para nos chamar a atenção. Às vezes você não está entendendo o porquê dos acontecimentos, mas é Deus te chamando a atenção. Sabe quando você me faz lembrar agora o apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, quando ele ainda era Saulo de Tarso, ele perseguia o povo de Deus e ele achava que estava tudo certo. Ele era um religioso assíduo. E aquele povo que vinha causando problemas, entre aspas, segundo a visão da Igreja Católica, eles procuravam eliminar aquele povo. E Saulo de Tarso, com autorização dos superiores, ele vai à caça, à busca desse povo, dos cristãos, até que Deus permite que ele caia cego. E ele fala: Senhor, o que queres que eu te faça? Ele já sabia que tinha uma autoridade sobre a sua vida. Quando ele fala: Senhor, o que queres que eu te faça? Ele já reconhece ali o senhorio de Deus. E Deus sabia na sua presciência que Saulo seria o homem que iria pregar o evangelho,
aquele apóstolo que sentia prazer nas injúrias e nos açoites. É verdade, ele dizia isso, porque eu sinto prazeres nas injúrias e nos açoites. Isso depois de transformado. Mas até então, ele lá num canto, cego, e o Senhor Jesus fala para Ananias, o profeta, vai até o meu servo. Ananias relutou, mas como assim? Vai porque ele é um vaso escolhido. Não dá para entender, não é verdade? Meus amados, quando Deus tem um plano na vida de alguém, a Bíblia fala que Deus corrige quem a Ele ama. E às vezes Deus permite uma circunstância difícil para nos corrigir, para nos chamar mais próximo de si, porque a gente está andando ao léu, assim, no nosso próprio caminho, no nosso próprio andar, os caminhos que nós achamos ser melhor para nós, e Deus dá uma pausa, um break, e nos chama a atenção através de uma circunstância e fala, peraí, onde que você está indo? Quem domina aqui sou eu sou na sua vida, aleluia. E aí Deus começa a agir, sabe? É melhor assim. Se Deus corrige quem Ele ama, é sinal que Ele ainda se lembra. É tão triste ser esquecido, não é verdade? Quando existe pais que esquecem de filho, existe famílias inteiras que é criado sem... Existe assim isso. Mas a palavra de Deus diz ainda que a grávida esqueça o filho que amamenta. O Senhor diz, eu jamais me esquecerei de ti. Deus não se esquece de nós. Ele está preocupado conosco. E Ele quer o melhor para nós, aleluia. E muitas das vezes vem através de correção, um puxão de orelha. Não é assim nós como pai, lá em casa. Às vezes a gente não tem como agir, quer fazer alguma coisa, e aí, mas Deus é o melhor. Deus faz o melhor para nós. Nós às vezes não temos como fazer, mas Deus, Ele tem os seus planos na nossa vida, aleluia. E nós precisamos agir com sabedoria. Versículo 5 diz que se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Às vezes nós até falhamos, erramos. A visão da igreja, vocês que olham aqui para a tribuna, para o púlpito, vê aqui homens de Deus, talvez vocês vejam aí super-heróis. Não, pelo contrário, tão falhos ou mais do que a própria igreja. Nós somos fragilizados por causa da perseguição do inimigo. O inimigo, ele intenta ainda mais vezes, quanto maior a nossa luz, mais o inimigo tenta contra nossas vidas. Veja bem, se o inimigo derruba um de nós que estamos em evidência, muitos irão juntamente conosco. Então o inimigo vai tentar contra as nossas vidas. Há um ditado que diz que se ganharmos o rei, está ganha a guerra. Não é verdade? Quando está tendo uma batalha e conquista o rei, nem que não mata, mas traz o rei para si como prisioneiro, está ganha a guerra. E é assim que o inimigo faz conosco. Ele intenta contra as nossas vidas. Então talvez nós sejamos até mais fragilizados. Mas pela infinita misericórdia de Deus, a intimidade com o Senhor, o temor a Deus, aquela preocupação, Senhor, tem misericórdia. Lembra Davi? Davi é um homem que, com todos os seus pecados, com todas as suas falhas, ele nunca vi em momento algum na Bíblia escrito que Davi não foi mais um homem segundo o coração de Deus. Pelo contrário, Davi, ele erra gravemente. Ele peca contra o seu homem de confiança. Ele erra, paga um alto preço até a sua 4ª geração. Mas no Salmo 51, ele se volta para o Senhor e diz, Senhor, cria em mim um espírito reto. Nunca afasta de mim o teu Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda estava nele. Ele disse, Senhor, nunca afasta de mim teu Espírito Santo. O Espírito Santo na vida do crente, irmãos,
é o que motiva, o que faz ele andar, é como um combustível para as nossas vidas. Se um carro não anda sem gasolina, sem álcool, o crente não anda sem o Espírito Santo. Ele não faz nada. Nós seríamos múmias, seríamos zumbis, se não tivéssemos o Espírito Santo na nossa vida. Ele é tudo. E é Ele que nos dá a sabedoria. Se o Espírito Santo está no seu coração, você é um homem sábio. E Tiago diz aqui: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto. No verso 6 diz: peça com fé, porém não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. É assim, irmãos. Nós somos muito inconstantes, a verdade é essa. E precisamos constantemente estar ouvindo a palavra de Deus. A palavra de hoje vai nos fortalecer amanhã. Mas amanhã você precisa ouvir de novo a palavra de Deus, porque depois de amanhã você esquece e você precisa de novo ter a sua fé em ação. É o motivo de você precisar dobrar o seu joelho e falar em particular com o Senhor. Ou os irmãos acham que quando a palavra que o presbítero Márcio nos trouxe a respeito da sunamita, para ela falar que vai tudo bem, é porque ela tinha convicção que o homem de Deus ia orar e ia restituir a vida do filho. É essa convicção que nós temos. Irmãos, pode até não estar bem, mas você sabe que com o Senhor vai tudo bem. Vai dar certo. Sabe por quê? Aleluia. A luta não dura para sempre. Meus amados, Deus, Ele até nos manda a prova. E conhecendo a nossa estrutura, vai até onde Deus permite. Ele conhece a nossa estrutura. A hora eu vejo Abrão sendo obediente a Deus, levando o filho que ele não poderia ter. Aquilo ali era um presente de Deus, irmão. Na sua velhice, era a coisa mais preciosa do mundo. E ele obediente a Deus, levando, e o menino fala: papai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Pensa no coração do pai. Aquilo ali, irmãos, por isso que Abrão é conhecido como o pai da fé. Às vezes, queridos, você não está vendo nenhuma luzinha no fim do túnel. Porque às vezes a gente ainda está vendo uma luzinha no fim do túnel, né? É um ditado popular. Mas tem vezes que nem luzinha a gente não vê. Aí você vai de olhos escuros mesmo, sabe? É pela fé. Tem uma ilustração que fala de um pai que estava trabalhando na parte de baixo da casa, e a menininha, uma filhinha maior, a mãe fala: chama o papai para vir jantar. E a menininha chega logo à tarde, assim, já está quase noite, e ela não enxerga o pai embaixo. Papai, mamãe chamou para jantar. O papai já está terminando, filhinha, vem aqui, faz companhia para o papai. E a menina não está vendo o pai está vendo a menina, mas está escuro embaixo, está quase que sem claridade. E o pai fala: pode soltar que o papai te pega. E a menina, conhecendo a voz do pai, ela se lança. E o pai pega no ar, no colo. Isso é confiança do pai. E às vezes a gente precisa disso, sabe? Se lançar nos braços do pai. Saber que ele está lá, aleluia. Sabe, quando palavras nos faltam, quando, às vezes, problema, irmãos, muitas das vezes, cada um tem uma prova, cada um tem uma luta. Às vezes você olha para alguém e fala assim: esse irmão não tem luta, ele é bem financeiramente e tal. Não é assim, queridos. Cada um tem o seu grau de dificuldade. Respeite o grau de dificuldade de cada um. Às vezes é uma enfermidade, às vezes sabe-se lá. Às vezes até um problema, seja qual for, não importa. Deus conhece o teu coração. Deus sabe o que você precisa. Deus conhece, já foi dito aqui nessa noite, quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe. Imagina, na formação ainda, Deus conhece, aleluia. É muito gostoso saber, irmãos, que nós
podemos confiar no Senhor, ser perseverante. E veja bem, se Deus falou, está falando contigo, não deixa a dúvida entrar no seu coração. A dúvida, ela é o contrário, o antônimo de fé. A dúvida, ela faz com que a fé não entre no nosso coração. E aí, quando Tiago, ele compara a dúvida com a onda do mar, a onda do mar, ela vem, vai e volta, ela é inconstante. E ele diz que aquele que confia duvidando é semelhante à onda do mar, que é lançada de uma parte para outra. E aí você sai da mesma forma como você entrou. Mas se Deus está falando contigo que Ele é a solução do seu problema, ponto final, acabou. Deus é na tua vida, aleluia. Mas pastor, eu sou falho. Amém. Deus ama pessoas falhas e que reconheça suas falhas, principalmente. Porque vaso grande, muitas das vezes, irmãos, é difícil de encher. Mas um vaso pequeno, fala, Senhor, eu sou pequeno, me ajuda, eu sou frágil. O apóstolo Paulo diz, depois de transformado, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Sabe, irmãos? Quando a gente que pensa que a gente é o cara, a gente está sozinho. Mas é quando nós somos dependentes do Senhor. Deus me ajuda. Eu tenho experiência nessa área, mas vai comigo. Se o Senhor quiser que hoje eu não faça, eu não faço. Mas vai comigo. O homem precisa, irmãos, ter uma meta, ter um alvo. A gente não pode andar sem rumo, queridos. Tem que ter um objetivo. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que ter uma meta, um objetivo. Por que eu estou aqui hoje? Por que eu venho na igreja? Simplesmente para ir e voltar? Não, irmãos. Deus, Ele quer nos usar como instrumento nas suas mãos. O nosso alvo é ser melhor. Para aqueles que estão ao nosso redor, vejam em nós Jesus. Assim como alguém falou de Jesus para nós um dia e mudou a história da nossa vida, nós temos essa dívida impagável para com o Senhor. As nossas obras são comparadas com um trapo de imundícia. Tudo que nós fazemos, irmão, ainda é pouco perante tudo que o Senhor Jesus já fez por nós. Nós estávamos perdidos, desorientados. Deus usou a vida de alguém como instrumento um dia para falar do seu amor para conosco. Quando muitos não nos valorizavam como homem, como pessoa, o Senhor investiu tudo em nós. E agora nós precisamos, no mínimo, retribuir. No mínimo. E é por isso que nós precisamos vencer esse momento difícil. Passar por cima dessa fase dos vales. Porque a gente, como um lutador de boxe, desculpa a expressão, tem 2 lutadores dentro de um ringue e um toma um soco bem direto. E ele precisa assimilar rápido, porque outros golpes virão. A vida é assim para conosco. Você precisa assimilar rápido, sabe? Recobre a consciência. Engole o choro, enxuga as lágrimas, aleluia. Eu lembro de uma passagem bíblica que Davi estava vivendo uma fase bem difícil da sua vida, e ele estava fugindo de Saul, e ele vai se esconder numa cidade chamada Ziclag. E Deus permitiu que aquela cidade viesse a fogo, os inimigos entrassem e roubassem as mulheres, as crianças, todos os seus pertences, colocasse fogo na cidade. Davi, ele olha aquela cena com seus 600 homens ao seu encalço, junto com ele é o líder. E ele bota para chorar junto com o povo. O povo chorava, Davi chorava. Sabe o que o povo queria fazer? Apedrejar Davi. Se não é Davi levantar, recobrar as energias, levantar a cabeça, orar a Deus, a Bíblia diz que ele usa ali, coloca o seu éfode real. Ele se veste do manto real. Ele consulta ao Senhor. Onde eu digo, irmão, tem hora que você tem que enxugar as lágrimas
Deixa de meninice, de infantilidade e lembra de que você é aquele homem, aquela mulher que Deus levantou, aleluia, como destaque lá na sua casa, lá na sua rua, na faculdade, da onde você está, aleluia. Você é um referencial onde você está, aleluia. Estou vendo um menino ali, jogador de futebol, às vezes eu vejo no status dele, ele com um grupo, uma Bíblia, e uma vez eu dirigi uma congregação, falei, tem jogador de futebol crente. Um goleiro de 1,86 m de altura, ele chegava com uma cesta básica, esse pernão grandão assim, e chegava, pastor, estou fazendo a minha parte. Glória a Deus. O menino chamava Leandro, morava lá no Mato Grosso. E eu vejo, irmão, é isso aí, cara, no lugar que Deus te colocou como luz, como um referencial. Olha essa mulher. Sunamita foi para a história, queridos. A gente, na história judaica, era difícil, a mulher não era mencionada. Poderia ter falado do esposo. O esposo lá perguntou, escuta, mas você vai consultar o Senhor, não é lua nova? Não tem nada especial, não. Arreia o jumento para mim que eu preciso resolver uma situação. O menino estava morto lá no quarto. E Geazi correu e perguntou, está tudo bem? Não, está tudo bem. Está tudo bem. Ela foi no nome de Deus. Ela queria saber, ela tinha um alvo, ela tinha um objetivo. Jesus, aleluia, ele aparece para os discípulos naquele mar revolto. E os discípulos não conheceram Jesus. E de repente alguém fala assim, é um fantasma? Não, é o mestre. E Pedro fala assim, se é o Senhor, manda que eu vá ao teu encontro. Pedro começa a andar sobre as águas, como com um milagre. O milagre começa a acontecer, Só que Pedro, ele para de olhar para Jesus, queridos. Ele tirou o seu alvo, ele tirou o foco da sua vida e começa a olhar para a circunstância. Ele olha para a água e começa a afundar. Foi necessário gritar Jesus. Jesus pega pela mão e traz novamente. Faltou se Pedro, que estava numa posição muito mais privilegiada que nós, que andou, conheceu Jesus de vista, ele teve um momento de fraqueza. Não sei se serve de conforto. Se você se sentiu debilitado quando adentrou aqui, fique tranquilo que você não é o único. Mas a palavra de Deus vem nessa noite como conforto, aleluia, como direção, como bússola para a sua vida, aleluia. E Ele nos orienta, querido, e Ele nos levanta. Saber que mesmo em meio às provas, as tormentas, as dificuldades, saber que estamos no caminho é importantíssimo. Sabe quando não dá para enxergar, mas o Senhor coloca, aleluia, as mãos no nosso ombro e fala, pode, estou junto contigo. Vamos aí, vai dar certo. Aleluia. E quando nós temos uma meta, nós temos que ter, irmãos, traçar um objetivo. Eu costumo dizer que o homem que não sabe onde quer chegar, nunca vai chegar em lugar nenhum. Dá para entender? Eu vou repetir. O homem que não sabe onde vai chegar, ou não sabe o que quer, ele nunca chega em lugar nenhum. Fica rodando em círculos. Mas como assim, pastor? Eu tenho que fazer planos? Sim, irmãos. Fazer planos. Ter objetivo. Em Provérbios capítulo 16 diz, do homem são as preparações do coração, de Deus a resposta da boca. O homem prepara, faz planos e ora a Deus. E o Senhor vai nos dar a resposta. Pode ser que Deus até diga que não, mas você está no caminho. Você está fazendo a sua parte. Há muito tempo atrás, eu pensava que eu tinha que esperar que ia cair do céu. Literalmente cair do céu. Que as coisas iam acontecer. Aí parece que dá um certo comodismo na gente. Não, queridos. Deus, todo homem que a gente vê na Bíblia, põe-te em pé e eu falarei contigo. Levanta e eu falarei. Situações como essa. Deus sempre investiu em homens, em pessoas que já estava até separação de obreiro, né, pastor? O homem de Deus, quando ele vai separar um obreiro,
Ele não vai separar para ser um diácono. O homem já está trabalhando, já está na porta, já está ajudando. Quando o homem de Deus vai separar um presbítero, ele já tem domínio da palavra, ele já está dando bom testemunho, etc. e tal. Sempre assim, a palavra de Deus sempre vai investir em quem está fazendo alguma coisa, a quem está agindo. Lembra da palavra oração, ora e ação? Não dá para orar e esperar, tem que fazer alguma coisa. Vai carregando pedra, e daqui a pouco Deus vai agindo e vai criando situações. É verdade. Deus nunca vai fazer na sua vida aquilo que você não desejar. Sabe por quê? Deus ele respeita o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o poder de escolha. Você decide. Mas como assim, pastor? Não é Deus? Não, irmãos. Deus, ele vai investir no seu sonho, no seu plano. Se até aqui tem dado certo, porque você sonhou, arregaçou as mangas e pagou o preço. Tem um livro, eu gosto muito, não é Bíblia, mas diz assim: tudo que se adquire na vida deve ter um preço. 2 pontos. O trabalho, o empenho, a dedicação. Às vezes você olha um irmão e fala: mas o irmãozinho é simples, mas é bem sucedido, porque além de espiritual, ele é trabalhador, ele é dedicado, ele levanta cedo e vai, né? Deus nunca investiu em preguiçoso, queridos, é verdade. Tem que fazer alguma coisa. Vai ter com a formiga. É Bíblia, é Bíblia. Está na Bíblia isso, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A formiga trabalha o inverno todinho, ou melhor, no verão todinho. Quando as árvores estão com as suas folhas, chega no inverno, não aqui, né, na nossa região, mas região de neve, as árvores caem todas as suas folhas, ficam só os galhos. Mas dentro do formigueiro está cheio de folhinha, porque ela trabalhou, ela guardou. Às vezes você vê um pai de família sustentar não sei quantos filhos lá com um salário mínimo, mas de que forma? Uma boa administração, um trabalho, faz um bico aqui, outro ali. Não importa o que você faça, o que você fizer vai ser abençoado por Deus. Se você andar na direção de Deus, aonde você colocar as suas mãos vai dar certo. Aonde você colocar a planta dos seus pés vai dar certo. Sabe por quê? Você é um investimento do Senhor. O nome do Senhor é honrado através da sua vida. Quando as coisas não dão certo, não é Deus, é você, sou eu. A culpa não é do Senhor. Deus gostaria de ver-nos vitoriosos, vencendo, claro. O homem, ele precisa se preparar. Nunca pode ser pego, você não pode ser pego de surpresa, querido. Fica preparado para um milagre. Como assim, pastor? Coloque no lugar, na posição. Se você estiver na hora certa, no lugar certo, eu entendo, eu tenho um conceito de oportunidades. O homem vive oportunidades. E se você estiver no lugar certo, uma vez só na porta. Deus é misericordioso, ele até pode criar outras oportunidades. Aquela lá passa, né, pastor? Agora sim, tem situação que se você, às vezes você perde o empenho, você desanima e de repente chegou lá naquele lugar que você estava. Já viu aquele pescador que fica mudando de lugar? O peixe às vezes vai chegar lá naquele lugar que você estava. Perseverança, queridos. Não dá para desanimar, não. Se você sentir que está na direção de Deus, persevera. Fique firme. Confie em Deus. Mas, Senhor, é por aqui? Ora a Deus. Eu vejo o homem fazendo prova com Deus e colocando aquele velo de lã para fora, né? E faz prova com Deus. Senhor, se é o Senhor mesmo, que esse velo de lã fique úmido. Querido, intimidade com Deus, é do teu jeito aí. Nós vemos situações na Bíblia, esses homens de Deus que deixam exemplo para nós. Cada caso é um caso. Se você tiver intimidade com Deus, Deus fala contigo através de circunstâncias. Deus fala contigo através de detalhes. Davi diz que sentia Deus falar através dos seus rins. É desse jeito.
Mesmo você sabendo que está na direção, você precisa se organizar, buscar informações. De que jeito que você quer que Deus te abençoe, se você não pega nenhum livro para estudar e quer chegar lá, fazer a prova e dar tudo certo? Aí não é com Deus. No mínimo, você tem que ter conhecimento, que Deus dá sabedoria. Agora, o conhecimento você tem que buscar, tem que se preparar. Mesmo um homem bem elaborado, ele faz um plano bem elaborado, faz você sofrer menos problemas. Entendeu? Faz planos, planeja, calcula. Pode ser que alguma coisa dê errado, mas a tendência é você acertar mais. E aí fica mais fácil para Deus, né? Porque Deus quer fazer o milagre. Mas tem coisa que eu falo, eu não posso fazer nada. O meu servo não estudou, não preparou, quer ter uma graduação, quer ter uma posição. Vejo as pessoas falando de pós-graduação. E o preço? E a dedicação? E o trabalho para você chegar lá? Então temos que realmente planejar. As nossas decisões precisam estar inclusas na vontade de Deus, porque o pensamento de Deus é maior do que os nossos planos. Aí acaba tudo. Mas como assim, pastor? Esquece tudo que o senhor falou? Não, queridos. Seu plano é bom, seu projeto é ótimo, mas se Deus tiver um plano na tua vida, prevalece o dele. Esquece o teu. Porque ele tem o melhor. Os pensamentos do Senhor é maior para a sua vida. Nós vemos empresários que podiam ganhar muito dinheiro, mas Deus chama para fazer a sua vontade. E aí, irmãos, o melhor lugar que o homem pode viver é no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Felicidade, paz, não compra com dinheiro, mas compra com graça de Deus, com unção de Deus, ainda que seja para pagar o preço. É sofrido, se dói para fazer aquela obra, mas é o melhor lugar que Deus pode colocar o homem, é no centro da vontade de Deus. Amém, queridos? Que Deus possa continuar falando com cada um nesta noite através da sua palavra. Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigado, irmão Ronaldo. Boa esta palavra. Eu queria convidar os irmãos que anunciaram. Nós temos Santa Ceia após o encerramento do culto na sala de reuniões. Irmãos, continuando nesta palavra, palavra que edifica, palavra que instrui, palavra que nos orienta. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que todos dá liberalismo e não lança em rosto. Esse lhe hás dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que leva pelo vento e lança de uma para outra parte. Glória a Deus. Quando nós nos colocamos no altar de Deus e começamos a pedir, Senhor, faça um milagre na minha vida. Faça um milagre na minha vida. Senhor, dai-me cura. Senhor, restaura. Entra com providência lá na minha casa. Entra com providência na vida dos meus. Quem tem falta de sabedoria, peça quem? A Deus. Não duvide. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Você está tomando um banho de mar, a onda vem. E se você descuidar, aleluia, ela te repuxa para o mar adentro. Se você descuidar, ela te repuxa para o mar adentro. E aí não tem mais jeito. Então não duvide, peça com fé.
esta noite Deus fala de uma maneira especial. Peça com fé. Temos muitos jovens que faltaram. Uns fizeram Enem nesse dia. Outros estão aproveitando o feriadão, viajaram, né? Mas muitos estão fazendo o Enem, fazendo um grande desafio na sua vida. É esse domingo e no próximo domingo, para poder prosperar na vida. Peça sabedoria ao Senhor. Não duvide. A nossa irmã testificou que, com toda a luta, criou seus filhos, depois foi estudar, depois fez uma pós-graduação, fez a segunda pós-graduação e hoje é diretora de uma escola. O que é isso? É um processo que Deus trabalhou na sua vida. Ela se esforçou, ela estudou, ela se preparou, porque se não estudar, não se preparar, como é que vai apresentar o TCC, né? De que maneira? De que maneira vai apresentar? Não tem conteúdo, vai ser reprovada. Mas Deus nesta noite está aqui falando comigo e contigo. A vitória sobre a sua vida tem chegado. A vitória sobre a tua vida tem chegado. Peça, porém, com fé. Não duvide. Porque o que duvida, o que não se coloca um propósito diante de Deus, dizendo: Senhor, haja na minha vida, haja no meu viver, eu quero receber este milagre. Não importa a área que você opera, não importa a área que você trabalha. Aleluia. Pode ser um construtor, pode ser um servente de pedreiro, mas ele almeja ser pedreiro. Mas ele chegou a pedreiro ali e almeja ser empreiteiro. Ele quer ser mestre de obra. É o sonho dele, quer ser mestre de obra. E quando ele está se qualificando para ser mestre de obra, ele quer pegar serviço. Se não pegar serviço, nada adianta. Então há uma insistência, uma contínua ação, orando: Senhor, entra com providência. Tem o Beto que gerencia uma equipe. Se ele não orar a Deus para a área comercial vender, ele daqui a uns dias não tem emprego. Então, Deus tem os seus planos, Deus tem os seus projetos. E nesta noite, Ele fala através dos testemunhos. Ele entra com providência. Ele bota 2 cacos de telha para você não se quebrar. Ele te livrou de uma queda ou da morte. Mas nesta noite, a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Há um milagre de Deus sobre a sua vida. A palavra dele é dessa maneira: peça com fé, não duvide. Eu quero que a igreja se coloque em pé. Eu não sei qual é o seu problema nesta noite. Eu quero orar por você. Mas vem aqui, sem duvidar, para o milagre acontecer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua empresa. Há um sobrenatural de Deus. Há um sobrenatural de Deus. Sobre a tua empresa, um milagre de Deus vai acontecer aqui. Saia do seu lugar, saia do púlpito, vem aqui. Deus tem um projeto, Deus tem um plano. E quando Ele age, a vitória é chegada. Pode vir. Creia no sobrenatural de Deus.
Creia no sobrenatural de Deus. Ele alegra a tua alma, Ele alegra o teu coração, Ele supre as tuas necessidades, Ele te dá uma grande vitória nesta noite. Pode sair do seu lugar. Há um milagre nesta noite. Deus entra com vitória na sua vida. Aleluia. Peça com fé. Não duvide. Não duvide. Se você duvidar, você perde tempo de vir aqui na frente. Peça com fé, peça com fé, peça com fé, peça com fé, peça com fé. Use a tua fé nesta noite. Use a tua fé nesta noite. Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Pai querido, aqui nós estamos nesta noite, crendo no teu sobrenatural. Meu Deus, aleluia, a tua palavra foi ministrada. Agora os teus servos querem ver o sobrenatural acontecer. Entra com providência. Abra as portas do céu. Abra as portas do céu. Haja na vida de cada um. Senhor, faça um milagre. Faça um milagre sobre esta empresa, ó Deus. Aleluia. Dá este sinal. Senhor, haja desta maneira, ó Deus, com que o teu servo possa testificar que o Senhor entrou com providência. Haja, ó Deus, haja, ó Deus, haja em nome de Jesus. Dá esta bênção, esta vitória. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada. Cante, não sai do lugar não. Mas a chance de crescer um pouco mais. Cante! As montanhas e vales, desertos e mar. Oh, no deserto você cresce. Quando vem o vento você cresce. Há um milagre sobre a tua casa hoje. Diz que o meu Deus. Há um milagre na tua vida hoje. Deus muda o quadro da sua vida hoje. Diante de mim não se abre. Esqueça. Em fé. Chama as crianças. As crianças. Olhem para mim aqui, por favor. Por favor. Vocês estão diante do Deus Altíssimo. A tua oração não pode existir uma vírgula de dúvida. O sobrenatural de Deus acontece sobre a tua vida nesse dia. O sobrenatural de Deus acontece na tua vida nesse dia. Creia. Creia, creia, creia e deleita-te no Senhor, que Ele vai realizar o desejo do teu coração. Dá para dizer amém? Amém. Márcio, vou fazer o casamento das tuas duas filhas antes de sair daqui. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Tome assentos. Queridos, nós temos Santa Ceia. O pastor Ronaldo e o pastor Nilton estarão lá distribuindo a ceia para vocês. Tá certo, Ronaldo? E os que não participaram, que não tiveram ontem, tivemos uma grande festa. E hoje nós também tivemos uma grande festa. Uma grande festa. A palavra foi através de testemunhos, um atrás do outro. Tudo se encaixando, o quebra-cabeça foi se encaixando, até o final agora, que Deus bradou, que Ele vai suprir as tuas necessidades. Amém? Vamos ouvir as nossas crianças.